Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para continuar o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 25 de maio, nós estudaremos o título A Condição Essencial para o Ministério. Quando falamos em ministério, não falamos apenas do trabalho do pastor ordenado, mas todos nós temos um ministério, todos nós fomos chamados. A pergunta A é a seguinte: que pergunta Cristo fez a Pedro antes de readmiti-lo no ministério? Sabemos que Pedro negou a Jesus, se arrependeu, e depois da ressurreição, Jesus teve um encontro com seus discípulos. E Jesus, depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E Jesus tornou a falar a segunda vez, perguntar a Pedro: Você me ama? E ele: Sim, Senhor. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus falou: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: Amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Cristo citou a Pedro apenas uma condição para o serviço. Que condição é essa? O amor. Simão Pedro, você me ama? E ele pergunta hoje a cada um de nós: Você me ama? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das ovelhas, cuida daquilo que eu te coloco nas tuas mãos para fazer, faze bem feito, faze-o para mim, para os meus pequeninos. Essa é a qualificação essencial. Embora Pedro talvez procurasse ou pudesse possuir todas as outras, as demais qualificações, sem o amor de Cristo, ele não poderia ser um fiel pastor do rebanho de Deus. Portanto, conhecimento, benevolência, eloquência, zelo, tudo isso é essencial ao bom trabalho. Mas isso o Senhor nos dá quando nós o amamos. Mas existem pessoas que não amam a Cristo, mas têm eloquência, têm zelo, não tem valor sem o amor. Contudo, sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Porque o amor de Cristo não é um sentimento inconstante, mas um princípio vivo que rege a vida, o proceder do cristão. Percebemos que Cristo falou com Pedro, perguntou a Pedro 3 vezes: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, Simão Pedro, você me ama? Ele repetiu 3 vezes a mesma pergunta. Por quê? João 13, 36 a 38 nos relata o momento em que Jesus falava com Pedro, com os discípulos, e Pedro perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai? E ele respondeu: Para onde eu vou, não podes ir agora, mas depois me seguirás. E Pedro falou: Não, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti eu darei a minha vida. E Jesus avisou a Pedro: Pedro, na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então Pedro negou abertamente ao seu Senhor 3 vezes. E 3 vezes Jesus arrancou dele a certeza do amor e lealdade que sentia pelo Mestre. Jesus insistiu nessa questão incisiva como uma seta disparada contra o coração ferido. Diante dos discípulos reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou como o discípulo que antes se gabava estava agora tão profundamente humilhado. Jesus sabia que ele tinha se arrependido verdadeiramente. Jesus sabia que ele estava humilhado. Mas Jesus quis deixar isso muito claro diante dos discípulos que não conheciam, não conhecem o coração do outro, para que Pedro pudesse ser um verdadeiro pastor ali entre eles. E Jesus conseguiu. Pedro antes ele era naturalmente atrevido e impulsivo e Satanás aproveitou essas características dele para o derrubá-lo. Antes de sua queda, ele falava sempre de forma imprudente, movido pelo impulso do momento. Olha bem, ele estava sempre pronto a corrigir os outros e expressar o seu próprio ponto de vista. Mas agora Pedro, convertido, era muito diferente. Manteve o antigo fervor, mas a graça de Cristo lhe controlava o zelo.
O nosso zelo precisa ser com entendimento. O nosso zelo precisa ser com amor. Precisa ser controlado pela graça de Cristo. Eu não posso ficar falando o meu ponto de vista todo momento, ser tão precipitada e tão rápida em falar. E quantas vezes eu sou assim? Quantas vezes nós somos assim? Nós precisamos da graça de Cristo assim, como Pedro precisava, como Pedro precisou e alcançou. Ele precisou cair, trair, negar a Cristo, que também é uma forma de traição, para poder reconhecer. Mas muitos que chegam a esse ponto se desanimam, se desesperam. Que Deus nos ajude, que nós possamos buscar o Senhor a cada dia, para que Ele opere em nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Esse amor, possamos viver nesse amor e possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, prontos a seguir o Mestre aonde quer que Ele nos chame, pronto a dar a nossa vida, assim como Pedro deu. Mas nós não podemos fazer como Pedro dizer, Senhor, eu estou pronta. Não. No momento certo, Pedro estava pronto, mas ele precisou passar por uma transformação e que essa transformação seja uma realidade na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.